Olá, tudo bem com vocês? Eu sou a Sueli, PCNP de Língua Portuguesa da Diretoria de Ensino SU2 e esta é a quinta formação continuada de professores, a TPC, Semana B, de 11/4 a 15/4 de 2022. O propósito do vídeo de hoje é apresentar como a apostila Aprender Sempre está interligado ao currículo em ação. Este é o nosso tema, Aprender Sempre Currículo em Ação em Língua Portuguesa. Aqui nós temos os dois materiais, usados pela rede, que é o Aprender Sempre e o Currículo em Ação, né? Qual a diferença entre eles, ou melhor, como que eles estão interligados? O Aprender Sempre, por que o Aprender Sempre ele foi criado? Qual é o seu objetivo principal? Então vamos lá. O Aprender Sempre, ele foi criado com o intuito de oferecer um suporte adicional aos estudantes, auxiliando no processo de recuperação e aprofundamento de aprendizagens essenciais, Esse é o objetivo do Aprender Sempre. Já o currículo em ação, ele foi elaborado para subsidiar a implementação dos fundamentos que permite o desenvolvimento integral do estudante e o direito à aprendizagem básica para todos. Então, essa é a finalidade do currículo em ação. Aqui nós temos o currículo em ação do sexto ano e o Aprender Sempre também do sexto ano. Então, nós vamos falar desses dois materiais, porém com foco nos anos finais, que é, no caso, o sexto ano. Aqui nós temos o objetivo geral da formação, apresentar como as habilidades do Aprender Sempre interligam às do currículo em ação, os objetivos específicos, habilidades socioemocionais, então aqui nós vamos falar um pouquinho das habilidades socioemocionais, sequências de atividades do Aprender Sempre, vamos falar um pouquinho também como que são formadas essas sequências de atividades, as competências e habilidade do currículo em ação e a plataforma CAED, e por último aqui, a integração das competências socioemocionais ao trabalho pedagógico, tá? Então, isso serão os objetivos que serão citados na formação. E agora, a Eliana irá mostrar como verificar as habilidades em defasagem no CAED e por quê. Como a Sueli falou, hoje eu vou mostrar para vocês o resultado das avaliações do sexto ano de nossa diretoria em língua portuguesa, o desempenho global do teste e o percentual médio de acerto no caderno de teste da AD inicial aí do ano de 2022, com 61% de acerto no teste. Então, a gente vê por aí nessa tabelinha a diferença significativa da aprendizagem entre os estudantes, porque nós temos aí uma possibilidade de classificar esses estudantes em seu desempenho. Muito baixo, quando ele acerta apenas 20 até 25%, baixo de 26% até 50% de acerto, o médio acima de 50%, com 51% até 75% de acerto, e o nível alto, de desempenho, que é acima de 75% de acerto. E isso ajuda a identificar os diferentes níveis de aprendizagem dos nossos estudantes. Vamos ver como isso se configura? Então, nós vemos aí no CAED, na avaliação de entrada, a plataforma dessa avaliação aí nos traz para a possibilidade de identificar as habilidades nas quais os estudantes apresentam mais dificuldades. Então, a Sueli entrou na CAED e detectou uma das habilidades
do sexto ano, onde ela teria que ter maior empenho para a recuperação. Então, a gente vai ver aí que o CAED nos mostra os marcos de desenvolvimento. O que são esses marcos de desenvolvimento? São habilidades envolvidas na formação de leitores e escritores, onde apresentam uma projeção ao longo do processo de escolarização desse estudante que contribui para a formação cada vez mais proficiente deles. Nessa tabelinha que nós vimos anteriormente, elas nos mostram como esses estudantes na diretoria tiveram seu nível de desempenho. E aí foi escolhido aí para nos mostrar essa habilidade que a Sueli escolheu, que é da questão 7, né, da AD, que é do ensino fundamental do 4º ano de língua portuguesa, que é a habilidade 15B, onde a gente percebe aí que nossos alunos dos 6º anos ainda não consolidaram uma habilidade do 4º ano, ao qual será necessário, nesse nível de desenvolvimento, ser consolidada com urgência para que eles possam seguir o ano corrente, que é o 6º ano de 2022. Vamos ver como isso se configura? O currículo e as habilidades do CAET, eles estão organizados em 2 níveis, 2 grupos. O marco de desenvolvimento, que são essas habilidades anteriores, né, ao ano que ele se encontra, e o marco de aprendizagem, que é o ano que ele está cursando. Lembram daquela espiral de habilidades que nós trabalhamos muito aí em anos anteriores? Essa habilidade, ela nos mostra que as habilidades elas se constituem desde o 1º ano até a 3ª série do ensino médio, né? Então, nós vemos aí cores diferentes naquela espiral, porque cada cor seria de uma disciplina ou de um ciclo de aprendizagem. Então, por exemplo, se o aluno faltou naquele dia que foi dado essa habilidade que a Sueli escolheu, ele não teve esse conteúdo, ele não teve essa habilidade desenvolvida. Ou o professor faltou, ou teve chuva, ele não pôde ir. De alguma maneira, esse estudante não consolidou uma habilidade estruturante para que ele possa ser cobrado hoje, no 6º ano, para que ele possa conseguir seguir à frente. Então, nós vemos aí nesse iceberg, como a gente já viu o iceberg em outros contextos, né? A gente vê aí acima do nível do mar, nós temos esses marcos de aprendizagem que são desse ano que ele está cursando, o 6º ano. E os marcos de desenvolvimento são aquelas habilidades essenciais, estruturantes, aos quais o estudante não pode deixar de consolidar. Então, ao longo da educação básica, ele vem trazendo nesse espiral habilidades que são estruturantes e que precisam ser consolidadas. Aí, a avaliação do dia a dia, né, que nós fazemos em sala de aula, elas são somativas e o professor identifica, sim, as dificuldades e defasagem da aprendizagem dos estudantes, mas não permite identificar qual a origem ou qual a causa, né? Qual a dificuldade, a origem dessa dificuldade. Então, é preciso, através desse sistema de teoria e item, que são feitos nessas avaliações externas, nos identificam exatamente em que ponto da proficiência esse estudante se encontra. E aí nós conseguimos fazer essa recuperação com maior competência. Identificar essas habilidades essenciais que devem ser consolidadas são muito importantes nesse percurso para impactar em diferentes fases da educação básica. Nós vemos aí agora também, vamos ver esse esqueminha que eu fiz para que vocês possam entender isso, né? Então, esses 2 grupos que nós falamos mais no outro slide, os marcos de desenvolvimento e os marcos de aprendizagem. Como eles se constituem exatamente nessas provas que a gente faz durante o ano, né? O currículo em ação,
ele é um material de apoio que trabalha ano e série do estudante no ano que ele está cursando de língua portuguesa. Mas nós temos para nosso apoio também o Aprender Sempre, que nos traz as habilidades estruturantes que não foram desenvolvidas ou que são habilidades essenciais dos anos anteriores, que a gente trabalha no dia a dia para recuperar algumas habilidades da série. Então, vamos ver aí a avaliação de como que ela se compõe, né? Nós temos aí o antes, o durante e o depois. Nós sabemos que logo de entrada, quando nós iniciamos o ano, nós temos uma prova que a gente chama avaliação de entrada, onde a gente vai saber se aquele estudante do 6º ano, em qual proficiência ele se encontra das habilidades anteriores, das habilidades atuais, qual é o nível de proficiência desse estudante para seguir o ano e série cursada. E durante todo o ano, nós vamos ter aí as AAPs, que avaliam o bimestre. Então, no fim de cada bimestre, nós temos a prova AAP, né, que vai medir também, junto com essas estruturantes, junto com as habilidades que ele cursou no primeiro bimestre, para ver a proficiência que ele chega ao final do bimestre. Então, todo final de bimestre, esse aluno faz a prova para que o professor possa, depois no CAERD, verificar a sala dele, como se saiu nessa habilidade, e o aluno também. E no final de todo esse processo, de todas as APs que a gente fez durante o ano, nós temos o SARESP, que finaliza esse percurso do ano, no caso, 6º ano. Então, o SARESP ele vai medir se essa habilidade que ele tinha que ser estruturado, que ele tinha que ter desenvolvido durante toda a sua escolaridade, se ela está realmente consolidada. Então, nós vamos ver aí as habilidades com o marco de desenvolvimento, com as habilidades estruturantes relacionadas ao nível de proficiência atual, né? Então, a aprendizagem do ano e série. O currículo e a habilidade também estão organizados, as habilidades como estão, né? No caso do currículo de língua portuguesa, essas últimas estão descritas no currículo de São Paulo, assim como na BNCC, de modo que desenvolve várias complexidades, né? Nós sabemos que esse material todo de avaliação, eles nos trazem uma resolução no nível de complexidade com recorte da habilidade, na dimensão do que o item avalia. Então, cada item avaliado, ele tem, às vezes, 3 questões da mesma habilidade, onde é possível, sim, detectar se esse estudante conseguiu consolidar essa habilidade em teste. Então, se ele acertou só uma, ele ainda não consolidou. Às vezes, ele acerta uma mais difícil, erra uma mais fácil. Isso configura que ele chutou a questão, mas não tem ainda a habilidade consolidada. Então, essa AD de 2022, nessa questão do 4º ano aí, os estudantes que foram testados mostraram que estão em defasagem nesse item que vai ser necessário no ano e série cursados. Por exemplo, aí, os textos do campo da vida pública, que são, não estou enxergando aqui, são cartas do leitor, né? Comentários, posts, notícias, que é o tema do 6º ano, que é texto jornalístico. Então, a gente vê aí uma questão muito interessante no Aprender Sempre, que ele traz no caderno do professor, volume 1, na atividade 1, ele vem recuperar do 6º ao 9º ano, analisando formas de composição dos textos, gêneros textuais do campo jornalístico, como também utilizar as formas de gêneros textuais do campo jornalístico. Então, nós vemos aí, mas como? Aí está a habilidade do 6º ao 9º, mas ele está com defasagem no 4º.
Mas isso é que é interessante, que a Sueli vai dizer mais à frente, porque no 6º ano ele ainda está com uma habilidade que começa lá no 4º ano e não foi consolidada, aonde ele consegue definir fato de opinião, e ele não está conseguindo, ele não consolidou, então logo de imediato vai entrar o aprender sempre para ver o fake ou o fato, né? Então, ele vai começar a entender o que é um fato, o que é uma opinião, nesse contexto aí do aprender sempre, numa sequência didática. Então, ele vai ser, por exemplo, trabalhado essa defasagem no aprender sempre, e logo depois, a Sueli vai mostrar que também tem a atividade 2, que aí sim seria mais para consolidar o ano e série que ele está cursando. Vamos ver aqui também, para compreender, como são elaborados esses testes para interpretar esses resultados, para a gente poder fazer um PDCA ali, quando a gente vai fazer o planejamento, né? Como é que a gente consegue realizar essas posições aí para conseguir ver como que se configura a prova. Por que a gente tem que trabalhar os dois, o aprender sempre e o currículo em ação? O aprender sempre, ele vem em forma de uma recuperação contínua desse estudante. E o currículo em ação, ele está desenvolvendo habilidades necessárias para o 6º ano. E a gente vê que a AD, ela tem essa propriedade aí na composição do teste, onde a gente vai conseguir consolidar como que é feito esse trabalho do aprender sempre e do currículo em ação. Vemos aí, por exemplo, deixa eu ver aqui, nós vemos aí o bloco 1 de teste, ele é dividido em quatro blocos de teste. No primeiro, que é o bloco principal, ele vai testar um conjunto de itens cujas habilidades referem-se a habilidades essenciais previstas no currículo paulista para o ano escolar imediatamente anterior ao que ele está sendo avaliado. Já no grupo 2, a gente vê que o bloco 2 ele é composto por itens cujas habilidades referem-se às habilidades essenciais previstas para o currículo paulista no ano escolar em curso, que é o 6º ano. Então, a gente vai testar o ano anterior, o que ele consolidou, e o ano que ele está cursando. Já no bloco 3, é o bloco de integração, que ele compõe habilidades características do marco de desenvolvimento das etapas anteriores da escolaridade. Lembra que eu falei do marco de desenvolvimento? São habilidades que estão naquele espiral e que são testadas se realmente foram consolidadas. No bloco já já no bloco do 4, né? A gente tem aí o bloco de equalização, né? Que, por exemplo, ele vai avaliar um composto de itens que a gente falou no slide anterior, que é uma escala de avaliação formativa, né? Ele permite que nós tenhamos, como se diz, a gente vai ter como avaliar a proficiência desse estudante, né, em etapas de escolaridade. Então, os resultados dos estudantes ao longo do tempo entre as diferentes etapas da escolaridade. Vai ter aí uma comparação, né, com as habilidades do 6º, com as habilidades anteriores, para ver se realmente esse estudante consolidou as habilidades testadas aí. Na tabela que eu vou mostrar a seguir, nós vamos ver esse detalhamento desse desempenho do teste. Vamos ver aí. Então, nós temos aí no CAED também a possibilidade de verificarmos a turma, né? A turma, o 6º ano A, 6º ano B, ou, no nosso caso, na diretoria, o 6º ano. O resultado agregado até que nível da turma está. Então, eu vou ter lá o percentual de estudante em cada categoria de desempenho, o número de estudante que apresentam defasagem, com um nível de atenção ou muita atenção, e até mesmo aqueles que merecem
uma atenção para seguir com aprofundamento. Nós vamos ver aí nessas setinhas, por exemplo, nós vamos ter aí por escola, né, a porcentagem de alunos que fez o teste. Nós vamos ver aí a medida em porcentagem de respostas dadas do teste, a porcentagem de acerto, e a quantidade de alunos que estão em cada nível. Então, eu tenho aí dividido esses 63% de acerto, quantos alunos estão no muito baixo, no médio e no alto. E aí, descobrir quantos alunos da série estão com um nível de atenção ou de muita atenção. Descendo aí o percentual de acerto por habilidades avaliadas, a Sueli escolheu essa habilidade da questão 7, que nós vimos mais anteriormente, que é essa habilidade aí que vai nos dar subsídio para fazer o objeto de conhecimento, o texto jornalístico, no ano e série cursado. Então, agora, nós também podemos olhar por aluno, né, o resultado do nível desse estudante, né, como ele está. Então, eu vou ver aluno por aluno, se ele fez a prova, se ele participou, o número de acerto em porcentagem e o nível de desempenho desse estudante. Então, na verdade, o resultado, ele nos traz que tipo de intervenção pedagógica será requerida, né? Então, eu vou ter aí uma atenção, muita atenção, ou até um aprofundamento, como eu falei. O número de itens acertados em relação ao número de itens apresentados, a gente sabe que esses testes, eles são feitos por habilidades que eles testam mediante aos anos anteriores que apresentam realmente defasagens em vários momentos. Então, como que eles fazem esses itens? Eles fazem 3 questões para cada habilidade testada, onde realmente eles mensuram a proficiência desse estudante no decorrer da escolarização. Então, aí, por exemplo, se o aluno acertou só uma questão, das 3, que é da mesma habilidade, às vezes com níveis de proficiências G1, G2, G3, aí vai dar o nível de proficiência que esse estudante está no 6º ano. Então, se ele respondeu as 3 e acertou só uma, ele ainda não tem consolidada essa habilidade. E vai medir também que nível que ele está de proficiência. Às vezes até nós temos alunos que acertam a mais difícil, erram a mais fácil, o que configura um chute. Então, não é considerada essa habilidade para esse estudante. E quando eles acertam até o nível, vamos supor, até o nível G2, aí então vai medir a proficiência desse estudante nessa habilidade. Então, nós estamos vendo aí as intervenções pedagógicas que nós falamos anteriormente em outras ATPCs, aquela questão do aprender sempre, dos grupos que nós vamos fazer para aprendizagem, para recuperação, né? Então, a gente tem aí como elemento o aluno 1, né, que ele fez a prova e acertou apenas 24% da prova, o que requer que ele está no nível muito baixo de proficiência dessas habilidades testadas. Então, o 2 e o 3 já estão no nível alto e médio, que pode ser uma intervenção pedagógica mais para um aprofundamento, e o aluno 4 que está no nível baixo, que também precisa aí de atenção. Então, muita atenção para o nível muito baixo, atenção para o nível médio e aprofundamento para os outros 2 níveis, alto e médio. Então, aí nós temos essa análise feita no CAED e vamos prosseguir aí com a Sueli nessa maneira de mostrar como ela fez essa atividade aí e a recuperação com o currículo em ação e o aprender sempre. Tá bom? Aqui nós temos as competências socioemocionais, né? Então, o que são as competências socioemocionais? Elas são definidas como a capacidade individual de se manifestar de modo consistente em padrões de pensamentos, sentimentos e comportamento. Ou seja, é a maneira de agir, de pensar, né, de cada um, tá? E essas
essas competências socioemocionais, elas são divididas em macros competências, né? E essas macros competências, elas estão divididas em 5, que no caso é a abertura ao novo, resiliência emocional, engajamento com os outros, autogestão e amabilidade. Continuando falando ainda das competências socioemocionais, como eu falei antes, as competências socioemocionais, elas estão divididas em 5 macrocompetências, e a primeira delas é a abertura ao novo. A abertura ao novo tem a curiosidade para aprender, né, está relacionada à curiosidade para aprender, a imaginação criativa e interesse artístico. A segunda, resiliência emocional, está relacionada com a autoconfiança, tolerância ao estresse e tolerância à frustração. Aqui nós temos o engajamento com os outros, que está relacionado ao entusiasmo, à assertividade, iniciativa social, né? A competência autogestão, que está relacionada à responsabilidade, organização, determinação, persistência, foco. E por último, aqui nós temos a amabilidade, que essa está relacionada à empatia, respeito, confiança, tá? Então, estas são as competências socioemocionais. Competências socioemocionais e trabalho pedagógico. Aqui surge a seguinte pergunta, né? Como integrar as competências socioemocionais ao trabalho pedagógico? Então, vamos lá. Um dos primeiros passos para integrar as competências socioemocionais ao trabalho com conteúdo do componente curricular é garantir a intencionalidade de desenvolvimento socioemocional no processo. E o que isso quer dizer? Que todas as vezes que você for elaborar uma atividade, você tem que relacionar esta atividade com uma das competências socioemocionais. E estudos indicam que a melhor estratégia para o trabalho intencional dessas competências se dá por meio de um planejamento que seja SAF, por meio de um planejamento de atividade. E o que isso quer dizer? Que essa palavrinha SAF, ela significa sequencial, ativo, focado e explícito. Ou seja, você tem que engajar o trabalho pedagógico com a competência socioemocional escolhida. Agora vamos ver o que significa um planejamento de atividade SAF. A palavrinha SAF, como eu já citei, né? S de sequencial. Esse sequencial quer dizer o quê? Percurso de aprendizagem com situações desafiadoras, de complexidade crescente e com tempo de duração adequada. Então, todas as vezes que você for elaborar uma atividade, tem que pensar que ela deve seguir uma sequência, ela deve começar no nível mais básico e até chegar num nível complexo. O segundo passo é a parte ativo. Esse ativo está relacionado às competências socioemocionais que são desenvolvidas por meio de vivências concretas e não a partir de teorizações sobre elas. Para isso, o uso de metodologias ativas é importante. Então, aqui tem que colocar o aluno para o mão na massa, para que ele tenha aquela vivência do que é real e não daquilo que é teórico, que só fica no papel, tá? Aí tem o terceiro passo, que é o focado, né? O focado quer dizer, é preciso trabalhar intencionalmente uma competência por vez, durante algumas aulas. Não é possível desenvolver todas as competências socioemocionais simultaneamente.
Então, aqui, né, tem que escolher uma das competências e trabalhar, que seja uma ou duas aulas ou até 3 aulas, mas essa competência ela tem que ser trabalhada uma por vez. E por último aqui o explícito, né, que para instaurar um vocabulário comum e um campo de sentido compartilhado com os estudantes, é preciso explicitar qual é a competência foco de desenvolvimento e seu significado. Essa parte aqui você tem que deixar claro para o estudante qual é a competência socioemocional que está sendo trabalhada naquele momento. Tá? Então, esse aqui segue a regra de planejamento, né, de atividade por meio de planejamento de atividade SAF. Aqui, esta é uma página da plataforma CAED, tá? Da turma do 6º ano. Esta habilidade foi uma habilidade que estava na avaliação da ADE, ou seja, avaliação diagnóstico de entrada. E esta habilidade é a habilidade com um nível mais baixo, no qual os alunos tiveram somente 23%, né, de acerto. E o que diz essa habilidade? Distinguir fatos de opiniões, sugestões na leitura de diferentes textos do campo da vida pública, notícias, cartas de leitor, comentários, posts. Essa é uma habilidade que é dos anos iniciais do 4º ano, EF04, no qual aqui já era para o aluno, ou seja, lá no 4º ano, já era para ele saber distinguir o que é um fato e o que é uma opinião. E eles chegaram no 6º ano sem conseguir consolidar esta habilidade. Então, a partir dessa habilidade aqui, da ADE, nós vamos fazer uma comparação onde que ela aparece no Aprender Sempre e no currículo em ação. Então, é isso que nós precisamos entender para que possamos trabalhar de forma a sanar estas dificuldades que ainda aí os nossos alunos carregam ao longo de sua vida. Aqui nós temos, né, uma proposta para articular o desenvolvimento intencional da competência socioemocional em foco nas 2 primeiras aulas de cada sequência de atividade, tá? Então, aqui nós temos, né, esse esquema. Primeiro, né, se sensibiliza, depois acompanha e depois avalia. E o que é esta sensibilização? É apresentar qual é a competência que está sendo trabalhada. Então, apresentar para a turma a competência, né? Primeiro você apresenta a competência em foco, sensibilizando os alunos, falando sobre ela, levantando questionamentos. Depois você faz o acompanhamento, né, dessa competência, né, ao longo da atividade, como que ela está relacionada ali com a sua atividade, você levanta questionamentos e depois você a avalia, tá? O propósito aqui é fazer uma articulação entre a atividade que está sendo proposta com a competência socioemocional em foco, ok? E aqui, né, nós temos a competência socioemocional, responsabilidade. Ela foi selecionada para trabalhar nos anos finais na série do 6º ano, junto com a apostila do Aprender Sempre, tá? Antes de mostrar para vocês, né, qual é a relação da competência socioemocional, responsabilidade com Aprender Sempre,
eu quero que vocês observem essa primeira página que está na apostila do professor, tá? E aqui ele mostra um planejamento para o desenvolvimento das atividades. Cada sequência de atividades, elas são compostas por 8 aulas e cada aula tem 45 minutos, tá? Aqui ele mostra também quais são as habilidades essenciais que serão desenvolvidas ao longo destas aulas, tá? Percebam que aqui o gênero trabalhado são são gêneros textuais do campo jornalístico, tá? E qual é a relação, né, deste planejamento, né, desta sequência de atividades com a plataforma CAED? Se vocês lembrarem, a habilidade que estava em defasagem lá na plataforma CAED era a habilidade 07, né, EF04LP15B, que diz o seguinte, que o aluno ou o estudante, ele tem, para ele sair, né, do quarto ano com esta habilidade consolidada, ele tem que saber distinguir o que é fato ou fatos de opiniões. Então, esta habilidade, ela começou lá no quarto ano. Como o aluno ele não teve essa habilidade consolidada lá no quarto ano, agora no sexto ano, com a avaliação diagnóstica de entrada, ele não conseguiu resolver, ele não conseguiu concluir que as atividades que foram propostas relacionadas a este tema ou relacionado a este gênero, né? Por isso é a importância de observar dentro de cada sequência de atividades, quais são as habilidades que estão sendo propostas, né? Quais são, o que ela tem a ver com ano e série. O Aprender Sempre, ele veio como suporte, né? Ele foi desenvolvido para oferecer um suporte aos estudantes, um suporte adicional, ou seja, se o aluno ele não conseguiu desenvolver a habilidade no ano e série adequada, ele vem para quê? Consolidar esta aprendizagem, né? Ele veio para sanar, né, esse déficit, onde o aluno ele não conseguiu resolver no ano e série adequado. E aí, o que o Aprender Sempre tem a ver, então, com a competência socioemocional, ou seja, a competência socioemocional escolhida foi responsabilidade. Então, agora nós vamos ver qual é a relação entre a competência socioemocional, responsabilidade, com a atividade do Aprender Sempre, no caso dessa sequência de atividades. E aqui está a sequência de atividades 1. Aula 1. Jornal é para ler ou ouvir. Essa atividade está na página 6 do Aprender Sempre, caderno do professor. A própria aula, ela já traz quais são os objetivos da aula. Neste caso, o primeiro objetivo é conhecer as características de gêneros textuais orais do campo jornalístico e, em segundo, identificar a ideia central em textos do campo jornalístico. Então, agora nós vamos ver como que a competência socioemocional responsabilidade está ligada à sequência de atividades do Aprender Sempre. Aqui tem um momento que é a sensibilização. Não sei se vocês lembram que logo no comecinho eu falei que para se trabalhar as competências socioemocionais, primeiro tinha que
ter a sensibilização, em seguida o acompanhamento e, por último, a avaliação em processo, né? É um esquema rotatório, tá? E o momento da sensibilização é aquele onde vai fazer com que o aluno faça uma reflexão sobre os seus atos. Aqui são questões que pode levar o estudante a fazer ou a ter esse tipo de atitude, né? É fazer uma relação sobre o que a vida que ele tem ou os atos que ele tem, né? Com a atividade proposta na sala. Então, aqui nós temos 6 questões, que são questões que vai fazer, né, com que o aluno reflita sobre o seu ato. A primeira dela é: você se considera uma pessoa responsável dentro e fora da escola? A segunda: como você se sente quando deixa de ser responsável em uma ação do cotidiano? Terceira pergunta: você costuma conversar com familiares ou amigos sobre esses sentimentos? Quarta pergunta: o que responsabilidade tem a ver com o que iremos estudar? Meio de comunicação, rádio, podcast e fake news. Quinta questão: o que torna um veículo de comunicação jornalístico e confiável? E a sexta questão e última: quais posturas responsáveis são necessárias para se produzir um texto noticioso, tá? Então, essas são algumas questões onde o aluno vai refletir e esta questão ela vai estar ligada ao assunto que o professor irá trabalhar nessa sequência de atividades que é o campo jornalístico, né? Que aí, se você observar, né, entra naquela coisa da fake news, do que é um fato, do que é opiniões. Então, tudo isso ele acaba estando aí se interligando. Por isso que é tão importante fazer essa sensibilização e trabalhar essa competência junto com a sequência de atividades. E aqui, né, continuando a aula, né, a aula 1 da apostila, tem um podcast no qual toda a turma irá ouvir, né, ouvir o podcast Harvesting, e em seguida fazer, levantar discussões sobre o tema abordado, né, dando a continuidade ao conteúdo que foi aí iniciado pela sensibilização ou melhor dizendo, pela competência socioemocional, responsabilidade. Aqui nós temos a parte do acompanhamento, né, que primeiro o professor fez aquela sensibilização com os alunos, fez o levantamento de conhecimentos prévios da turma, foram questões que serviram de reflexão, tá? E aqui ele continua fazendo essa ligação, né, entre a atividade proposta, tá? E as questões que são as questões as questões que irá trabalhar a competência socioemocional, que são questões que também irá fazer com que o aluno reflita sobre seu ato, né, sobre sua postura no cotidiano, sua postura na sociedade, tá? E ao mesmo tempo, né, fazendo essa ligação entre o conteúdo abordado, né, e o que ele realmente faz na prática. Tá? Aqui são 5 questões, eu não vou ler essas questões para vocês, mas eu posso deixar o PPT à disposição, caso vocês tenham interesses, né, nesse material, tá? Mas é um material que são questões que irá aí ajudar a nortear ou a trabalhar a apostila do Aprender Sempre. E aqui nós entramos na aula, né, na primeira parte da aula, que é jornal é para ler ou para ouvir.
Em seguida, tem essas questões aí para o aluno responder, que são questões de interpretação de texto, tá? E aqui nós temos a apostila Currículo em Ação, tá? Esta também é a situação de aprendizagem 2. Qual é a ligação dela com o aprender sempre? Justamente isso. Aquele conteúdo que nós vimos da apostila Aprender Sempre, que está na unidade, na situação de aprendizagem 1, ela aparece no currículo em ação na situação de aprendizagem 2, também com a sequência de 8 atividades, ou seja, começa a se trabalhar lá no Aprender Sempre para consolidar aquilo que o aluno ainda não conhece e vem aprofundar este conhecimento aqui na situação de aprendizagem 2 da apostila Currículo em Ação. Perceba que aqui eu destaquei também duas habilidades, né? Que é a mesma habilidade que está lá no Aprender Sempre, que é a 16A e a 16B. E aqui, galera, ela só veio realmente para vocês aprofundarem aquilo, ou para os alunos aprofundarem aquilo que eles já viram lá no comecinho na apostila do Aprender Sempre. Espero que vocês, né, curtam aí esse material, aproveite, dê uma olhada, leiam, veja qual é a relação entre um e outro e bom trabalho a todos.